Então, rapaziada, você sabe que eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre aqui com vocês, né? Mostrando pra vocês as minhas conquistas, as coisas que eu conquisto. E bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Pesado, cara. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo boneco, cara. Eu ganhei ele de aniversário, tá? Esse boneco aqui. Eu não sei, né? Ele tem algumas falas. Deixa eu ver aqui as falas que ele fala. Ai, meu peito, você apertou meu peito. Olha, até que ele fala bastante coisa. Eu acho que ele fala 5 coisas diferentes. Ai, minha barriga, cara. Você tá apertando minha barriga. É um bom boneco. É o seguinte, rapaziada. Eu vou aqui meio fazer um review, né? Pra vocês que querem comprar um... Pra vocês que querem... Caraca, no meio do vídeo, mano. Já vou! Gente, me ajuda, cara. Esse cara é maluco. Tô com medo dele. Me tira daqui, me tira daqui. Ele tá me fazendo fazer coisa. Ele tá vindo. Deixa eu me esconder. Ai, meu Deus. Faz um tempo que hoje se inicia uma nova série aqui no canal, Terrorizando. Uma série onde a gente vai falar de diversas franquias do terror, resumindo todos os filmes dela e contando algumas curiosidades por trás. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a franquia Brinquedo Assassino, que continua assombrando muitas pessoas até hoje. Vai me falar que você nunca sentiu medo daquele boneco esquisito que tem na tua casa. Para falar melhor dessa franquia, a gente vai dividir ela em duas fases, sendo a fase 1 os filmes Brinquedo Assassino, Brinquedo Assassino 2 e Brinquedo Assassino 3, e a fase 2, A Noiva de Chuck, O Filho de Chuck, A Maldição de Chuck e O Culto de Chuck. Nesse vídeo aqui de hoje eu não vou falar sobre a série que tivemos do Chuck e nem sobre o reboot. Eu não vou falar sobre a série porque pra gente conseguir ter um vídeo mais dinâmico eu acho que seria melhor se a gente falasse só dos filmes. E eu não vou falar do reboot porque a história é a mesma do primeiro filme, só muda que é mais moderno. Então já prepara sua pipoca porque hoje a gente tem muita coisa pra falar. O Brinquedo Assassino 1 lançou em 1988 e foi dirigido por Tom Holland e Don Mancini. A história começa em 9 de novembro de 1988, com o assassino Charles Lee Ray sendo perseguido pela polícia, até que ele é baleado em uma loja de brinquedos. Mas antes de morrer ele faz um ritual voodoo, transferindo assim sua alma pro boneco da linha Melhor Amigo. Me deu poder, eu lhe imploro! S'accuse tiemme poids de morte, votre mille fecunde me vochette, et Dieu pour les moussoirs d'Ambala! Nesse filme aqui a gente vai conhecer o nosso protagonista da fase 1 dessa franquia, que é o Andy Barclay. Ele vai ser um personagem até que bastante importante, até um pouco na fase 2, mas não assim no início da fase 2, você vai entender ainda mais pra frente do vídeo. Enfim, após o Andy receber esse boneco, ele começa a falar muitas coisas estranhas pro Andy e fazer vários assassinatos. O Andy, ele fica o filme todo falando a verdade, mas é óbvio que ninguém acredita, porque afinal quem acreditaria em uma criança falando que seu boneco tá vivo? A mãe de Andy, Karen, que tava muito desconfiada que era mentira, pega o boneco assim, pega a caixa do boneco, dá uma vista assim, e quando ela menos espera, a pilha do boneco cai no chão. Ou seja, o boneco tá falando esse tempo todo sem pilha. Ele quer ser seu melhor amigo. Eu sei. Cara legal, pilhas. Pilhas incluídas. E é nesse momento que ela acredita no Andy que o boneco realmente estava vivo. Dando uma resumida bem grande, lá pro final do filme, Andy, a sua mãe e o detetive Mike Norris conseguem derrotar o Chuck, queimando ele e acabando com ele de vez. Ou pelo menos era o que a gente achava. Porque afinal, a gente teve mais 6 filmes depois desse, sem contar com o reboot e a série. Então pode crer que esse boneco não vai morrer tão fácil. O roteiro original desse filme foi escrito pra meio que deixar a gente, com suspeita de se o Andy tava falando a verdade ou não. O que acontece no filme, só que são mais pros personagens, porque a gente já sabe que o Andy realmente tá falando a verdade. Mas o filme ele foi escrito pra gente não saber disso. Ou seja, a gente ia ficar o filme todo pensando se o Andy tava falando a verdade ou não. Pra ser sincero, eu acho que essa dinâmica seria até um pouco mais legal do que a gente foi apresentado, mas eu realmente gosto desse filme. Esse filme envelheceu bem demais, cara. Sem contar que, pô, até hoje eu acho muito à frente do tempo o jeito que eles fizeram o Chuck, cara. Realmente um animatronic bem animado, foi incrível aquilo, cara.
é bem melhor do que qualquer CGI que a gente vê por aí hoje em dia, né? Brinquedo Assassino 2, 1990. Após os eventos do primeiro filme, o Andy ele foi morar em um orfanato, porque a mãe dele foi internada em um hospital psiquiátrico porque pensava que ela era maluca, porque ela falou que o boneco tava vivo, né? Óbvio, todo mundo vai pensar que ela é maluca. E vocês devem estar se perguntando, porra, mas como que o Chuck voltou se ele tinha morrido no primeiro filme? Simplesmente da maneira mais burra possível. Os caras, eles viram o boneco Chuck, né, que teve toda aquela polêmica lá que a gente viu no primeiro filme, falaram, nossa, acho que vai ser uma boa ideia se a gente revivesse esse boneco, eu acho que as nossas vendas vão voltar ao topo se a gente reviver esse boneco, né, que é claro que ninguém acreditava. E bom, é óbvio que deu ruim, o Chuck ele volta à vida e começa a cometer vários assassinatos de novo. No caso, o Chuck ele tá perseguindo o Andy porque no primeiro filme é apresentado pra gente uma regra que o Chuck, no caso Charles Lee Ray, ele só poderia, tipo, voltar pra forma humana no corpo da primeira pessoa que falou o nome real dele, que é Charles Lee Ray. Eu acho que ele vai vir atrás de mim agora. O Andy, ele consegue achar um lar adotivo, que a única pessoa importante dessa família é a Kyle, que vai ser uma personagem bem importante, na real, pra essa história. Mas enfim, vocês podem estar se perguntando também, como carambas o Chuck achou o Andy se ele mudou de casa, mudou de lugar? É da forma mais preguiçosa possível que alguém podia fazer. O Chuck ele simplesmente ligou pro orfanato e falou, eu sou o tio do Andy, onde é que ele tá? Aí esse cara falou, ele tá não sei onde, de não sei onde. O que é um bagulho muito burro, porque o Andy ele provavelmente era relativamente famoso, né, por causa do que aconteceu. Afinal, ele falava que o boneco tava vivo, aconteceu vários assassinatos, ele provavelmente ficou conhecido pelo menos lá naquela área. Então você revelar onde é que ele tá pra um cara totalmente desconhecido que tá falando que é tio dele, é um bagulho bem maluco, cara. Então, o Chuck ele volta a atormentar o Andy e a família adotiva dele acha isso bem estranho, porque é a mesma coisa do primeiro filme se repetindo em um novo filme, só com novos personagens. Porque todo mundo acha que o Andy tá mentindo, alguma personagem descobre que é verdade, todo mundo acha que ela tá mentindo, o Andy se junta com essa personagem e no final derrota o Chuck. No final desse filme não é diferente do primeiro, o Chuck morre de novo, né? Dessa vez ele morre meio que derretido, é tudo esquisito. E dessa vez a gente fala assim, nossa, agora ele morreu de vez, agora é impossível trazer ele de volta. Tem o terceiro filme ainda pra gente falar. Eu não acho esse filme um filme ruim, na verdade eu acho ele até maneirinho, eu acho ele legal de assistir, só que se a gente for comparar ele com o primeiro, ele não é tão bom assim, principalmente porque ele faz exatamente a mesma coisa do primeiro e é repetindo a mesma história e a gente tá de saco cheio já de ver o Andy sofrendo, coitadinho do Andy, cara, quando que isso vai acabar? E não vai ser agora, porque a gente ainda tem mais um filme pra falar da primeira fase. Brinquedo Assassino 3, 1991. Esse filme aqui já se passa 8 anos após os acontecimentos do segundo filme, o Andy já tá com 16 anos e foi pra um colégio militar. Caso o que acontece nesse filme aqui, eu acho até uma justificativa melhor do que o segundo filme pra eles reverem o Chuck, que o que acontece é o seguinte, porra, já passou muito tempo e é claro que a franquia de boneco Melhor Amigo, né, que é a franquia da onde o Chuck vem, parou de funcionar, porque, porra, teve toda aquela polêmica, mas os caras da empresa que faz o boneco acham uma boa ideia retrazer essa franquia pra agora, né, que já deu uma abafada nesse caso. Então eles vão naquela fábrica abandonada do último filme, onde eles mataram o Chuck, e pegam um boneco, só que eles fazem ele a partir da mesma cera do outro boneco, que tinha um pouco do sangue, na verdade bastante sangue, do Charles Lee Ray, que tava no corpo do Chuck. Mas aí você me pergunta, como assim sangue? Ele não é um boneco, não faz sentido ele ter sangue. Quanto mais o Charles Lee Ray no corpo do Chuck vai se confortando como uma pessoa, ele vai adquirindo características humanas. A gente pode ver isso no primeiro filme, se você for comparar tipo uma foto do Chuck no início do filme e com uma foto dele no final do filme, dá pra ver que ele vai ficando mais humanizado, sabe? No caso, o Chuck ele vai lá pro colégio militar de novo atrás do Andy, porque ele ama o Andy, né, por causa daquele negócio lá, que eu vou falar pra vocês, nem dá certo, ele tenta pegar o Andy lá e nem consegue passar a alma pro Andy, mas ele acha um novo alvo nesse filme, porque agora ele tá com um novo corpo, né, e ele finalmente pôde deixar o nosso querido Andy em paz. Bem, o alvo que ele acha é esse menininho aí, que eu não lembro o nome agora, Tyler. O nome do menino é Tyler, cara. Enfim, ele começa a perseguir o Tyler, o Andy vê isso, que ele tá lá e tá perseguindo o Tyler, então ele vai pra tentar impedir. Resumidamente, esse filme é bem chatinho, na real, eu diria que ele é o mais chato dessa franquia inteira. O Andy é o protagonista desse filme, não o Tyler, e o Andy não faz nada o filme todo, é uma enrolação danada. Esse filme não é legal, eu não gosto desse filme, pra ser sincero, quando eu reassisti esse filme, eu não gostei muito, porque é uma história muito arrastada, uma história muito batida, tentam utilizar o Andy de novo, mas todo mundo já tá cansado de Andy, meu Deus, tô cansado de Andy, nossa, tô cansado da mesma trama, não aguento mais ouvir esse nome Andy, cara.
Mas tá tudo bem, porque agora a gente começa a segunda fase de Brinquedo Assassino e a gente vai pro filme A Noiva de Chuck, um filme que não tem o Andy. Meu Deus, não tem o Andy nesse filme. Como assim vão fazer um filme do Chuck sem o Andy? Eles conseguiram e acertaram muito em cheio nesse filme. Bem, resumidamente, a história desse filme é a Tiffany. A Tiffany é a ex-namorada do Charles Lee Ray, que revive o boneco Chuck, que tinha morrido nesse outro filme também. Esse filme se passa bastante tempo do terceiro filme já. E eu acho legal do filme que eles tentaram inovar, sabe? Eles não se prenderam muito à história do primeiro filme, de fazer aquele lance do Andy de novo. Ah, o Chuck tá atrás do Andy. Não, esse filme eles inovaram e botaram um quezinho a mais, porque se você for ver esse filme comparado aos da franquia, esse filme é um filme mais cômico, é um filme mais hahaha, um filme mais... Ai, que filme mais gracinha, gente. Eu tô rindo muito com esse filme. E nesse filme tem aquela trama de novo, do Charles Lee Ray e da Tiffany agora, né? Que vira um boneco também ao decorrer do filme, tá ligado? Esse filme, se você for olhar muito pra história dele, ele não vai ser tão bom assim, mas ele pelo entretenimento, não olha muito pra história não, vai por mim. E eles perseguem um casal lá, né? E eu acho que o bom desse filme é que eles fizeram bastante piada esse filme, tem bastante piada, é mais um filme pra rir, é um filme de terror pra rir, não é nível Todo Mundo em Pânico. E esse filme ele também se arrisca em várias piadas de humor negro, sabe? Aquelas piadas mais, vai dar ruim, não faz piada assim, não. Eu acho isso algo bom até esse filme, eu acho legal eles se arriscarem em algo novo. Eu também acho legal que esse filme, ele faz muita referência a outros clássicos do terror, como Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. Uma coisa também legal sobre esse filme é que ele foi lançado em 1998, exatamente 10 anos depois do primeiro filme. O filme, na hora que ele lançou, ele foi meio que um divisor de águas, sabe? Porque muita gente, gostou, muita gente não gostou. Porque se você for ver, os 3 primeiros filmes da primeira fase, eles seguem uma linha muito à risca, sabe? Uma linha, vamos botar o Andy, não vamos arriscar nada. E, assim, eles não se arriscam. E eu acho que isso é o que faz o filme perder um pouquinho, sabe? Mas esse filme, ele ganha tanto porque é um filme que se arrisca, sabe? É um filme que não tem medo de errar e é um filme que vai com tudo. E isso deu bem certo. Foi um filme bem avaliado nas críticas e até hoje é considerado um dos clássicos do terror aí, né? Um clássico do cult e é bem maneiro. Pena que essa franquia adora repetir o que eles fizeram e não ter tanta criatividade. Na fase 1, na fase 2 ia sempre assim. Porque depois desse filme veio o filho do Chuck, que é o que a gente vai falar agora. Resumidamente, esse filme conta a história do filho do Chuck, né? Que é o Glenn, que é um bonequinho meio feio. E bem, o Glenn, ele acaba descobrindo sobre o passado dos pais dele, né? Que é o Chuck e a Tiffany, que eram assassinos e tudo mais. E o Glenn, ele tem uma ideia genial de reviver eles pra perguntar pra eles por que eles faziam isso. Boa ideia. Nossa, muito boa ideia. Eu acho que eu vou ali review o Michael Jackson pra perguntar pra ele por que ele cantava música e não fazia vídeo de gameplay. É óbvio que isso não podia dar bom, ele revive eles e eles matam mais gente, é óbvio. E ele meio que passa o filme tentando impedir. Eu acho bem legal esse lance de ter, um Chuck do bem, se a gente for parar pra pensar, o Glenn faz meio que isso. Eu acho que isso agrega uma dinâmica diferente e foi isso que eu mais gostei de assistir esse filme. Eu também gostei muito das piadas desse filme, é um filme que, de novo, tenta seguir a fórmula do A Noiva de Chuck, mas as críticas não foram muito generosas com ele, sendo ele um dos filmes mais mal avaliados dessa franquia inteira. E olha que tem uns filmes aí que são meio barril de assistir. Na minha opinião sincera, eu gosto desse filme, eu acho esse um filme bom, eu assistiria muito facilmente ele de novo. Depois desse filme, parece que eles deram uma pausa de Chuck, sabe? Eles falaram, ai, tá bom de Chuck já, vamos dar uma pausinha. E depois eles voltaram só em 2013, né? Passou, bastante tempo aí de um filme pro outro. A Maldição de Chuck, de 2013. Esse filme aqui a gente vai acompanhar a personagem Nika, uma mulher cadeirante. E olha, eu acho que essa mulher tem superpoderes. Eu nunca vi uma pessoa aguentar tanta porrada e continuar de pé. Cara, ela simplesmente luta o filme todo, tá ligado? Ela se arrasta. Resumidamente, a família dessa menina, no caso a irmã dela com os filhos e o marido, vão pra casa dela por causa do funeral da mãe, né? E o Chuck, ele chega lá pelos correios. Parece que o Chuck tinha meio que uma ligação com a mãe dela. E lá na casa dela, né, ele toca o terror, faz vários assassinatos. E, mano, eu acho que aqui eles meio que, cara, esse que é o problema dessa franquia, cara. Eles acabam se repetindo muito e às vezes eles nem percebem, cara. Se você for reparar, esse filme, ele é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro filme. Porque aqui a gente tem um protagonista que recebe o boneco e pensa que ele é inocente. A gente tem pessoas desacreditando do protagonista. E esse filme, A Maldição de Chuck, tem uma cena pós-crédito que a gente vê o Andy, ele voltou, o Andy. Nossa, que comemoração, felicidade, cara. Que saudade que eu tava do Andy. Agora ele já tá adulto, né? E ele recebe o boneco Chuck pelos correios também. E o filme termina com o Andy apontando uma espingarda pro Chuck e falando, eu vou te matar.
E a gente começa o culto de Chuck, que é uma continuação direta da maldição de Chuck. E nesse filme a gente vê que a Nika, ela não se deu tão bem, né? Ela tá internada no hospital psiquiátrico. Surpreendentemente, o mesmo hospital que ela tá vai receber, né, vários bonecos da franquia Melhor Amigo, com o fim de ajudar os pacientes na recuperação, né? Pra ajudar os pacientes. E bem, é óbvio que um desses bonecos tá possuído e o Chuck, ele meio que se aproveita de vários bonecos e ele começa a possuir muitos bonecos, tendo meio que um culto com vários Chucks diferentes. Eu gosto muito desses filmes da maldição de Chuck e do culto de Chuck porque eles pegam a parada do terror que tinha na primeira fase e juntam muito com o do humor que tem na segunda fase, o que acaba fazendo, tipo, um filme ficar bem legal, mostrando suspense. E eu gosto desses filmes mais atuais do Chuck também, eu acho legal não deixarem essa franquia morrer. E esse filme aqui, ele não se repete, né, porque, porra, faria sentido ele repetir o segundo, mas não, é um filme maneiro. O Andy, ele não é tão importante, tá? Ele aparece lá numa cena, matam o boneco Chuck lá, mas nada demais. Dava pra prosseguir esse filme de boa sem ele, não é um personagem que, ai meu Deus, se ele não tivesse aqui já era. No final desse filme, a Nika, ela é possuída pelo Chuck e vai viver a sua vida normal como humano. A Tiffany também aparece ao decorrer do filme pra ajudar. E depois desse filme, a gente só teve o reboot e a série, né? A série é uma continuação direta desse filme que mostra os acontecimentos depois, mas não vou falar sobre ela nesse vídeo. Se vocês estiverem muito interessados, comentem aqui. Vou fazer um vídeo exclusivamente só sobre essa série, se vocês quiserem, só falando dessa série. Bem, esse foi o Terrorizando, espero que vocês tenham gostado. Então já se prepara, porque daqui a pouco tem mais Terrorizando aí no canal. Esse aqui é meio que um episódio piloto pra eu saber se vocês vão gostar dessa série, pra eu saber se vai dar certo, pra eu conseguir trazer mais episódios. É uma série que dá muito trabalho pra fazer, leva muito tempo e é muita dedicação, porque eu tenho que assistir todos esses filmes pra melhorar minha opinião, pra dar uma opinião certa, tá ligado? E, mano, é bem difícil fazer esse tipo de vídeo. Então é isso aí, minha gente, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo vídeo, tchau!